Olá, turminha do segundo termo. Vamos brincar agora com DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Essa parte da matéria vem depois do que a gente aprendeu em concentrações e soluções. Algumas propriedades da água que vocês já sabem. A água é o único líquido natural encontrado no ambiente onde nós vivemos. A água tem uma série de propriedades que são fundamentais para a existência da vida. Por exemplo, ela é nós dizemos, solvente universal. Solubiliza uma imensidão de compostos. Tá? Outra propriedade, ela consegue reter bem o calor, por exemplo. Se você aquecer água e aquecer um metal, o metal perde calor muito mais rápido que a água. A água tem a propriedade de dissolver grande número de substâncias, como nós dissemos anteriormente. É indispensável para que os nutrientes presentes no solo possam ser absorvidos pelas raízes na forma de solução aquosa, ou seja, os nutrientes que estão dissolvidos na água. Abundância dos elementos na hidrosfera. É a parte do planeta, tá, que tem água, por isso o termo hidrosfera. É a parte de água do nosso planeta. Quando 1 kg de água dos oceanos, tá, ele é destilado, ou seja, purificado, podemos entender dessa forma, 965 gramas de água são coletados. Então, se você pega 1 litro de água, tá, você tem aí 35 gramas de sal como resíduo. Portanto, em média, 3,5% da água do mar, tá, na verdade é sal dissolvido. Existe uma quantidade, tá, de sais diferentes na água do mar e na água doce. Não só uma quantidade diferente, mas diferentes sais também. Na água do mar, nós temos os principais sais que nós temos são os cloretos, tá? Tanto de sódio quanto de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, quanto os sulfatos. Na água doce, nós temos bicarbonatos de cálcio, bicarbonato de sódio, tá bom? Então, existe uma diferença na quantidade de sal dissolvido na água do mar e na água doce, e também os sais dissolvidos. Enquanto a maior parte dos sais de água doce é o bicarbonato, na água do mar é o cloreto. Fala um pouquinho do ciclo da água. Isso aqui vocês já estudaram desde o fundamental. A radiação solar produz a evaporação de grande quantidade de água dos oceanos, rios, lagos e até de seres vivos, como plantas, por exemplo. O vapor de água é menos denso que o ar e sobe, afastando-se do solo. O vapor de água, lá no alto, condensa-se, formando minúsculas gotas que nós não conseguimos ver. Quando essas gotículas se agrupam, são percebidas como nuvens, neblinas e névoas. São transportadas pelo vento até atingirem outras regiões. Porém, quando a temperatura está baixa, ocorre a chuva, e aí, se estiver muito baixa, nós temos a precipitação de cristais, tá? E o gelo, ou granizo, quando esta água está nuvem formada em grandes altitudes. Nós temos o granizo. E acontece o ciclo: evapora, condensa, precipita. Evapora, condensa, precipita. Por isso chamado ciclo da água. E é interessante, pessoal, que quando a água evapora, ela não leva os sais nem do oceano e nem dos rios. Tá? Então, quando a água evapora praticamente a água pura. Tá?
aumentando então a concentração de sais nos rios. Existem alguns casos, tá, que você evapora tanta água que você começa a observar os sais, tá, fixos, presos na terra. Acontece isso, por exemplo, no Mar Morto. Você consegue ver cristais de sais na beirada, porque evaporou tanta água que agora o sal não consegue mais se dissolver. Água não poluída. A água não poluída é a água adequada para se beber, para fazer nossa higiene, para ser usada como diversas finalidades, irrigação do solo, atividades industriais, por exemplo. A poluição da água por materiais orgânicos, tá? Excrementos humanos e matérias orgânicas, originárias da decomposição de animais e vegetais e de resíduos industriais, servem de alimento para os peixes, fungos e bactérias. As bactérias são organismos que decompõem a matéria orgânica produzindo CO2, produzindo dióxido de carbono, mas o processo consome o gás oxigênio. Então, se está muito poluído a água, vai aumentar o número de bactérias para consumir esse material orgânico da poluição. Aumentando o número de bactérias, ela vai consumir o oxigênio, matando o rio. Então é por isso que nós devemos tomar cuidado. Quando você joga dejetos humanos, por exemplo, no rio sem tratamento, essas bactérias aumentam em número, consomem o oxigênio do rio e o rio morre. Admitindo-se que a matéria orgânica possa ser representada por essa estrutura química aqui, C6H10O5. Então, essa espécie química requer oxigênio para transformar em CO2 e água. Se você tem muita matéria orgânica, você consome muito oxigênio, matando o rio. Quanto maior a concentração orgânica, maior será a quantidade de oxigênio necessário. Entenderam a ideia? Se você tem muitos dejetos, você vai precisar de muito oxigênio. E aí nós temos uma escala, tá, chamada de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. É a quantidade de oxigênio consumido para poder oxidar aquela matéria orgânica. Quanto maior for a DBO, mais poluído estará a água. Então, quanto maior for a demanda bioquímica de oxigênio, quer dizer que mais dejetos humanos você tem na água. Portanto, mais poluída ela está. Guarda essa informação que é essencial para a resolução de uma das questões. Quanto maior a DBO, mais poluído é o rio. Aqui tem um cálculo para se fazer. Preste atenção que também aqui é a resolução de uma das questões. Coletou-se água do rio Tietê, na cidade de São Paulo. Em 1 litro dessa amostra, há 40 miligramas de matéria orgânica, que serão oxidados por micro-organismos. Então, as bactérias que eu comentei com vocês. Sabe-se que 100 gramas dessa matéria orgânica são oxidados totalmente por 120 gramas de oxigênio. Ele pede para calcular a DBO. A definição de DBO está aqui, É a quantidade em miligramas de oxigênios consumidos. Então a gente vai ter que transformar isso em miligramas. Vamos lá. Calcular a DBO da água do rio Tietê. Essa foi a informação que ele deu para você. 100 gramas de matéria orgânica consome 120 gramas de O2. Ele falou que para cada litro de matéria orgânica nós temos 40 miligramas. Para cada litro de água nós temos 40 miligramas de matéria orgânica. Então, 40 miligramas está para X. Agora é só multiplicar em cruz. 100 gramas está para 120, foi dado aqui no exercício. Cada 100 gramas de água
você precisa de 120 gramas de O2, tá? Cada 100 gramas de matéria orgânica na água, você precisa de 120 gramas de oxigênio para consumir. E ele fala no texto que tem 40 miligramas de matéria orgânica, então você vai precisar de X gramas de O2. Fazendo multiplicação em cruz, eu descubro que é necessário 48 miligramas de oxigênio para consumir toda essa matéria orgânica. Portanto, a DBO do rio Tietê é de 48 miligramas por litro. Pessoal, volte aqui nesse exemplo, tá bom? Para você conseguir resolver um dos exercícios da listinha, tá? Um dos 3. Vamos continuar a nossa matéria. Poluição da água por compostos orgânicos não biodegradáveis. Aqueles pesticidas, tá? São substâncias venenosas utilizadas no combate a organismos considerados nocivos, ervas daninhas, fungos e insetos. Esses venenos se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Então, quando você usa em quantidade excessiva estes agrotóxicos, tá? Ele pode ficar acumulado na cadeia alimentar e causar danos alguns anos depois. O Brasil é um dos que aceita mais agrotóxicos no seu cultivo. Muitos agrotóxicos são proibidos na Europa e na Ásia. O Brasil aceita não só alguns que são proibidos, mas a quantidade também de alguns superior. Mas esses agrotóxicos não são os únicos poluentes. Existem poluentes que a gente nem acreditava que era poluente, mas são os detergentes. Os detergentes não biodegradáveis, tá? Eles podem matar os rios também. De que maneira? Os detergentes contêm fosfato, que provocam um aumento de nutrientes no meio aquático, e isso acarreta um crescimento muito grande de algas, que consomem o oxigênio, matando então o rio. Outra forma de poluição da água que talvez vocês não conheçam é o aumento da temperatura. O aumento da temperatura diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água, e se você não tem oxigênio dissolvido na água, não tem como ter vida na água, e você também mata o rio. Então, o aquecimento, tá, dos rios e oceanos destrói a biodiversidade. Agora, algo que está acontecendo e está piorando, sendo agravado nos últimos anos, é a contaminação das águas por metais pesados. Metais comuns, por exemplo, ferro, potássio, cálcio e magnésio, eles são essenciais para a vida humana. Nós precisamos de um pouquinho deles. Mas alguns são considerados pesados, eles são tóxicos, são venenosos para nós, como o chumbo, mercúrio e o cádmio. Se você olhar a bateria do seu celular, a bateria do celular é de mercúrio e cádmio. E quando você descarta o celular de forma errada, esse mercúrio e esse cádmio vai para o ambiente. E se você beber a água ou comer algum alimento que foi plantado ali, você vai ficar contaminado com mercúrio e cádmio. E isso causa danos ao nosso organismo. Então, antes de encerrar a aula, vai a dica para vocês. Quando forem descartar pilhas, baterias, descarte em local adequado, né? O local adequado seria devolver para onde vocês compraram os equipamentos. Até a próxima e bom estudo!